Esse é o Desconstrução, um podcast descontraído e descomplicado sobre construção. Fala pessoal, começando mais um Desconstrução, podcast oficial da MC Bauchemy. Eu, José Roberto, diretor de negócios da MC Bauchemy, junto com o nosso co-host Fábio Foz, nosso head de marketing, em mais um podcast. E aí, Fabião, animado para hoje? Opa, super animado aqui. Maravilha! Hoje a gente tem a presença também do nosso head Josenias Firmino do Vale, mais conhecido como Zé. É isso aí. O único Zé de verdade, é isso? Com Z. Com Z. E a gente tem também a honra de receber aqui o nosso secretário municipal de infraestrutura urbana de obras, famosa CIURB, o engenheiro Marcos Monteiro. E a gente vai debater muito hoje, vai compartilhar, vai escutar, vai aprender aí do Marcos, né, sobre o programa de recuperação e reforço das pontes aí da cidade de São Paulo. Marcos, primeiro, né, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Desconstrução é um podcast que a gente sempre busca trazer assuntos relevantes para o mercado técnico, né, da engenharia, e esse ainda tem a ver com o mercado técnico, tem a ver que nós somos usuários também aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade doida, maluca, então viaduto, ponte não falta. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Zé. Na verdade, a honra é toda minha. Para nós é extremamente importante para a Prefeitura poder estar apresentando esses trabalhos que a gente vem sendo feitos. É um assunto meio hermético, né? Um assunto mais técnico, mas participar de um podcast que se propõe a esse tipo de trabalho é muito gratificante, é uma oportunidade para a gente mostrar isso que a gente está fazendo na cidade de São Paulo. Maravilha. Esse ano, lá dentro da MC, a gente, não só o podcast, mas também os nossos treinamentos, os eventos que a gente faz como o MC Fórum, que a gente convida também todo mundo para ir na MC conhecer e falar de um determinado assunto. O tema principal é durabilidade. Então, perfeito. Tem tudo a ver, né, esse programa de recuperação e reforço das pontes de São Paulo, não só preocupação em recuperar, né, mas também em dar aí uma vida útil para as estruturas que a gente tem. Então, indo, né, direto ao ponto, Marcos, do que se trata esse programa, né, de recuperação e reforço aí das nossas obras de artes, né, das pontes e os viadutos aí do município de São Paulo? Legal. Olha, na verdade esse programa ele tem uma história longa, né? E eu acho que ele vem ao encontro de uma necessidade e de uma consciência que a gente tem que criar dentro da engenharia civil de que as obras não são eternas. Perfeito. E, principalmente, quando a gente fala em obra de infraestrutura, a gente está falando do atendimento de um público muito grande, né? O público da cidade de São Paulo, que a gente está falando aí em 11 milhões de pessoas, e que uma falha, uma ruína de uma estrutura como essa pode causar um acidente bastante grave. Eu tenho o prazer de estar participando de uma gestão que tem essa filosofia de manutenção, né? Manutenção das pontes, dos viadutos, das obras de drenagem da cidade. E que pegou como missão recuperar essas pontes e viadutos que foram construídas há 40, 50 anos e que nunca passaram por nenhum trabalho de manutenção. As entidades de engenharia já há algum tempo, acho que desde 2011, vem fazendo uma pressão bastante grande, né, sobre as gestões públicas do país inteiro. Em São Paulo, nós tivemos lá no final de 2018 a queda de um trecho lá do viaduto que a gente chama de T5, lá na Marginal Pinheiros. Existia todo um histórico com o Ministério Público anterior, mas a partir desse acidente se deu andamento a um plano bastante consistente, bastante estruturado para a gente fazer inspeções e depois recuperação dessas pontes e viadutos da cidade. E esse evento do T5 acho que afetou a vida de todo mundo, né? Aquele viaduto ali na Marginal Pinheiros que cedeu a 2018, final de 2018. Então é engraçado, né? A gente fala um pouco sobre pontes e viadutos, e apesar de ser um tema muito técnico, né? É um tema que todo mundo vive, né? A gente passa todo dia em cima de uma ponte, de um viaduto, e a gente viu aí como que essa queda, né, de parte desse viaduto afetou a vida de todos nós, né? De todo mundo que mora aqui na cidade de São Paulo. É que é uma coisa, né? É uma artéria,
né, importante, e se entupir uma, né, é difícil das colaterais conseguirem responder, né? Não, e ali a gente entende que a cidade deu muita sorte, porque eu não lembro que feriado que era, eu acho que era de 15 de novembro. 15 de novembro, perfeito. E nós tivemos um trânsito intenso ali naquele viaduto durante o dia inteiro, né? E aconteceu o acidente de madrugada, já sem tráfego, com tráfego muito pequeno, e o rompimento se deu num sentido favorável, porque não sei se vocês se lembram da época, Sim, sim. teve um carro que veio e saiu voando ali por cima, mas graças a Deus, pelo sentido que ocorreu o rompimento, ele saiu voando, mas aterrissou ali na pista, as pessoas não se machucaram de forma significativa. Você imagina se fosse o contrário, o carro ia entrar de frente num paredão de concreto. Nossa. Então, acho que a cidade deu muita sorte naquele acidente de estar com um volume muito menor de tráfego e também, né, ocorrer num sentido favorável, o que não causou vítimas. Mas eu acho que por isso, né, eu acho que o choque foi tão grande que todo mundo acordou para a importância da gente ter esse programa que agora a gente está levando à frente. E se pensar também, foi um incidente que acabou acontecendo e perdurando também, né? Porque assim, uma coisa às vezes acontece alguma coisa, aí a gente tem a repercussão de uma semana, tudo mais, e depois todo mundo esquece um pouco, né? Aquele lá como ficou no dia a dia das pessoas por muito tempo, né? Acho que todo mundo viu realmente a dor que é a gente não cuidar das estruturas, né? Ou não se preocupar realmente com a manutenção das estruturas, né? Então acho que deu para ver que foi algo que então foi um catalisador mesmo aí para o programa, né? E se a gente for olhar, né, para esse programa, Marcos, quais são os grandes números, né, os big numbers? Quantas obras de arte, né, estão sendo tratadas, inspecionadas, vão fazer parte, né, de obras de manutenção? Você tem esses números pra gente? Tenho, só que você vai me permitir dar uma coladinha aqui. Não tem problema nenhum. Eu imagino que deva ser muito tanta. Número, cara. O professor Marcos deu aula para mim na universidade, né? E na época da universidade ele não deixava colar, né? Mas hoje... Tá sacanagem. Eu fazia isso, mas continuo fazendo. Não, mas hoje tudo bem. Uma colinha hoje pode, né? Mas hoje eu vou dar uma colada. Então, para vocês terem ideia, dentro do nosso plano de metas, a gente começou a gestão com a obrigação da gente fazer 160 intervenções em pontos e viadutos. Como o programa começou a pegar velocidade, nós tivemos agora uma revisão desse plano de metas e aumentamos esse número para 260. Mas, na verdade, a gente quer chegar em mais de 300 intervenções em pontos e viadutos. Estamos falando especificamente de obra. Basicamente, essas obras, elas são resultado das vistorias que são feitas anteriormente. Em geral, vistorias que a gente chama de vistorias especiais, onde são empresas especializadas, né, em projeto, em análise estrutural, em análise de patologias, que nos dão um diagnóstico de cada uma dessas estruturas. E, basicamente, a gente tem 3 linhas de atuação nas obras. Uma que é a que a gente chama de atuação funcional. Então, são obras que não estão comprometidas estruturalmente. E daí a gente entra nessas obras conjunto de dilatação, recuperação de gradil, recuperação de passeio, recuperação de pavimento e pintura, né? Porque eu acho que o desejo da gestão já que vamos fazer direito, porque se você atua apenas na parte estrutural, a população vem e fala, poxa, ficaram 4 meses mexendo aqui, e está do mesmo jeito, sim, né? Ninguém enxerga a troca do aparelho de apoio, ninguém, né, a recuperação da junta de dilatação. Então, por isso que a gente entende que uma vez que estamos mexendo, vamos fazer a recuperação completa e deixar ela em condições, nas condições originais da obra. Então, essas seriam as funcionais. O segundo nível de atuação em obra é a recuperação estrutural. A gente está falando em situações em que a gente tem redução de cobrimento, corrosão de armadura, em que há necessidade da injeção de fissura, em que há necessidade da recuperação estrutural. E um terceiro nível é principalmente nas pontes ou viadutos mais antigos, em que foram projetados por um trem tipo, né, inferior ao de hoje, que é o TB45, o TB32, que era o anterior, e que permanece em condições de tráfego intenso de caminhões. A gente está falando aí das pontes ali na Marginal, em outras regiões, ali Vila Maria, em que a gente tem um tráfego muito intenso de caminhões pesados,
que foram projetados, né, com a norma anterior e que a gente há necessidade de fazer daí um reforço estrutural, daí uma obra mais complexa, uma obra de maior custo, mas basicamente são esses 3 níveis de atuação que a gente tem na recuperação das pontes e viadutos. Perfeito, Marcos. É muita obra, né? É muita obra. Olha, você me perguntou como é que estava. Para esse ano, né, de 2023, a gente está falando de um investimento de quase 590 milhões de reais. Isso para obras. Para inspeções, estamos falando em outros 65 milhões de reais. No total, 652 milhões de reais. Até o momento, nesse ano, já foram empenhados 91 milhões em obras e outros 37 milhões em inspeções. Temos 56 obras concluídas de pontes e viadutos desde o início do programa, certo, desde 2018. Certo. Hoje temos 28 em andamento. Então, na cidade temos 28 obras importantes, né? Então, vocês pegam ali o viaduto Beneficência Portuguesa. Sim. Por exemplo, passei ontem, lá está muito legal, que você tem um tablado enorme ali por baixo da 23, não sei se vocês passaram ali, muito legal. Passo ali direto. Quero ver se eu convenço o prefeito de ir até lá. A gente deve fazer uma divulgação em breve, de um balanço, né, do programa de pontos e viadutos. Perfeito. Quero ver se a gente leva o prefeito. Tem 2 na sequência ali, né? Que o pessoal tá Isso, fazendo, exatamente. Né? A Beneficência Portuguesa, deixa eu ver se eu vejo o nome do outro aqui. Eu não lembro do nome do outro, mas são 2 ali na sequência que estão em recuperação. Bacana. Então, são as obras mais significativas da cidade. Evidentemente, a gente começou por aquelas maiores, com aquelas de maior peso, mas a gente tem algumas outras importantes que a gente está finalizando o projeto de reforços, que daí são mais complexas, né? Estamos licitando outras 90 obras. Nós temos aqui na cidade uma empresa que se chama SP Obras, que está dentro da estrutura da CIURB, e ela é responsável pelo programa de manutenção, de vistorias, mas que trabalha em conjunto com a CIURB. Então, a SP Obras está licitando outras 90 obras, nesse momento está fechando algumas licitações, então são obras que vão começar brevemente, e a CIURB vai licitar outras 25 obras, está começando o processo de licitação, daí sob o aspecto funcional, aquelas que eu falei que não entra tanto no aspecto estrutural. Tá? Então, só aqui a gente está falando de agora até o meio do ano, ou comecinho do segundo semestre, de novas 215 intervenções em pontes e viadutos na cidade. Nossa, muita coisa. É muita coisa. É um número significativo. Com certeza. Você gostou, né, Zé? Eu gostei, é bastante trabalho, né? Bastante trabalho. E Marcos, acho que indo do que você falou um pouquinho também sobre os problemas, né? O que a gente pode encontrar ali nas estruturas, né? Então, assim, os problemas estruturais comuns que a gente encontra hoje nas estruturas, você falou um pouco de corrosão de armadura, aparecimento de fissura. Tem algum padrão de tipo de problema estrutural encontrado nas pontes? Essas pontes mais antigas, o que a gente encontrou muito é deficiência no trabalho de juntas, né? Perfeito. A gente tinha, por exemplo, lá no Gazeta do Ipiranga, na junta de dilatação, cabia um pé, cabia uma perna ali na junta de dilatação. Então foi refeita a junta. Ela era uma junta ou virou uma junta? Era uma junta pequenininha e ela cresceu com o tempo, virou uma junta adulta, né, com uma abertura bastante grande. Então esse foi um dos primeiros casos que a gente pegou na secretaria, e ali a gente tem algumas situações que a gente tem que atuar de forma mais emergencial. Ali era uma situação que daqui a pouco caiu uma pessoa ali pelo meio da junta. Então, ali foi feito, e quando a gente fala em obras emergenciais, a gente só pode atuar naquele ponto que está causando um risco imediato. Então, ali a gente fez a recuperação da junta para reduzir, né, o vão e deixar ela dentro de um parâmetro adequado. Que foi, por tudo, lá no T5 foi uma coisa semelhante, né? A gente teve lá um encurtamento do viaduto numa intensidade maior do que o dimensionamento inicial previa, e a chegada do tabuleiro ali no pilar tinha um sistema meio diferente de apoio, e a região de contato entre o tabuleiro e o pilar, ou entre o apoio, o tabuleiro e o pilar, ficou muito reduzido, e daí houve um rompimento daquele apoio.
Mas era uma coisa que seria detectável, né, se a gente tivesse já um programa de vistoria. Então, por isso, né, a importância da gente ter esse programa na cidade. Perfeito. Sem dúvida. Uma coisa que a gente, como a MC é uma empresa alemã, a gente acaba se influenciando e visitando muito, né, a Alemanha, né, profissionalmente. Uma das coisas que a gente aprendeu foi até num seminário que a gente fez com alguns engenheiros que mexem, né, na área de pontes, que eu lembro que a gente chamou uma empresa que constrói pontes lá na Alemanha, e sempre aquela curiosidade, né, ele falou de uma específica ponte, quanto custa essa ponte? E aí eu não lembro o número, mas a pessoa respondeu, olha, essa ponte custa X milhões de euros. E os brasileiros ficaram assustados com o valor. E aí depois acabou essa apresentação, eles, Zé Roberto, vamos perguntar de novo, acho que ele entendeu errado, não é possível que custa tão caro. E a gente refez a pergunta e realmente era aquele valor. Só que ele, né, fez uma observação. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui na Alemanha muitas vezes a gente coloca o custo de manutenção, Exato, né, isso aí. nesse valor. Né? Então, se eu estou falando aqui 100 milhões de euros, tem a construção, que de repente pode ser 50 milhões, e depois tem mais 50 milhões da operação e manutenção durante 50, 60, 100 anos, que é a vida útil lá da estrutura. Então, que é o CAPEX e OPEX, né? É exatamente. É uma visão mais abrangente, que é a cultura que a gente está falando, que a gente tem que trabalhar. Quer dizer, não é só o investimento inicial, é o custo de operação. Nesse caso, a gente não tem o propriamente de operação, mas é o de manutenção daquela estrutura. Sim. E essa visão é muito legal, muito coisa que a gente tem que realmente incorporar. Né? Sim. Eu acho que esse projeto, né, das inspeções vem para, de repente, futuramente até falar, olha, são 50 anos, são manutenção igual um carro, né? Manutenção com os 10 mil quilômetros, 20, 30, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, né? O concreto é eterno, não precisa de manutenção. Acho que é um caminho, de repente, que vocês estão querendo implementar, que é muito saudável, né? A gente conversava que a gente via muito essa preocupação no início, muito na iniciativa privada, né? Algumas empresas que têm a concessão, ou que de repente é uma indústria que tem a operação de uma linha, né? Isso é super importante, né? Fica mais rápido, mais barato, tem menos transtorno, né? Também para o usuário. Sim. Então, é um caminho saudável. Isso tem sido muito legal, né? De vivenciar esse trabalho na gestão, porque você vê realmente uma mudança de um mindset, né? De mindset aí das pessoas, tanto do executivo quanto do legislativo, né? Então, evidentemente, para que você possa fazer um investimento desse tipo num programa, né? Para recuperação, para manutenção de pontes e viadutos, você tem que ter lá o apoio do executivo maior, que é o prefeito. Né? Então, claro, ele tem que entender aquele programa como importante, e o prefeito Ricardo Nunes tem essa visão, né? Da importância desse investimento, da importância da gente manter o valor dessas obras para a cidade. E depois, né, a gente já apresentou todo esse trabalho que a gente faz lá na Câmara dos Vereadores, a gente tem o apoio total dos vereadores, dos subprefeitos, entendendo, né, da importância desse trabalho, entendendo que a segurança da população é o mais importante. Evidentemente, traz transtorno, né, porque a gente tenta reduzir ao máximo alguma interferência ou redução de tráfego, né, afunilamento de tráfego, mas não tem jeito. Tem alguns trabalhos que realmente você tem que pegar, paralisar a pista para ir trocando a junta e tal, e traz algum transtorno para a população. Mas a gente entende que é a obrigação, né? A cidade tem que entregar esses equipamentos para a cidade, e a hora que a obra ficar pronta, realmente a gente vê, né? A gente vê no sentimento da população que elas reconhecem que aquele trabalho foi bem executado e da importância daquele trabalho. Isso é legal. Os transtornos são temporários, são temporários, né? Mas o benefício é duradouro. Né? E é planejado, né? Como a gente falou, né? A gente, se de repente vai dar manutenção no nosso carro, a gente também para. Também tem um transtorno de ficar parado um dia, 2 dias, não ter disponibilidade para pegar o carro, eu acho que faz parte, né, dessa manutenção. E professor, entrando um pouquinho aqui no critério de seleção... O Zé não perdeu o costume ainda de chamar de professor. É difícil, né? É difícil. Antes aqui de até Leone, vamos chamar de Marco, mas eu não consigo, professor, desculpa.
Pensando um pouquinho no critério de seleção das obras a serem recuperadas, né? O senhor comentou aí do trabalho de inspeção. Né? E a inspeção que determina aí o estado das obras, deve ter alguma classificação ou coisa do tipo. E, por exemplo, você tem lá como vocês estão fazendo um projeto grande, então eu imagino que devam ter várias pontes em estados, vamos dizer assim, que precisam de uma intervenção. Como escolher, qual o critério usar para vou recuperar essa, vou recuperar aquela? Juro que não é a que está mais perto da minha casa. Então, essa é a que eu gostaria que fosse. Mas é assim, é justamente o que se falou. Nós temos equipes internas lá na SP Obras, que hoje, quando eu entrei na gestão, eu estava acumulando os cargos. Hoje a gente tem o TACA, que é o presidente da SP Obras e que mantém, né, toda essa linha de atuação. A gente tem equipes internas que fazem, primeiro, o que a gente chama de inspeções cadastrais e visuais. Perfeito. Então, nessas cadastrais é para ver qual parque de pontes e viadutos que a gente tem na cidade. Hoje a gente está falando em cadastrados de pelo menos 1.100 estruturas. A gente está falando em 1.270 unidades estruturais, porque tem pontos locais que você tem mais de uma unidade estrutural, né? Porque você tem o trecho de ida, o sentido numa direção separado da direção contrária, então são 2 unidades estruturais. Então estamos falando em 1.270, é bastante coisa, a gente está falando em recuperar 400, mas a gente tem bastante trabalho pela frente. E nessa inspeção visual, os técnicos já olham a estrutura para ver se tem algum problema sensível, algum problema que visualmente, em termos de fissura ou em termos de corrosão de armadura, a armadura rompida, por exemplo, que possa trazer uma preocupação maior. Então, é uma primeira medida de priorização, principalmente quando a gente está falando, porque o próximo passo é a inspeção especial. Certo. Eventualmente, se numa visual a gente encontra uma situação mais crítica, daí a gente já chama, né, algum parceiro para confirmar aquilo, e se é o caso de realmente uma situação crítica de oferecer risco, a gente pode até decretar uma obra emergencial nessa situação. Perfeito. Senão a gente vai, né, priorizar o que a gente chama de inspeção especial, e que daí entram empresas especializadas, né, que são contratadas através de licitação, que vão fazer a modelagem matemática daquela ponte, daquele viaduto, analisar os projetos originais. Em geral, a gente tem os projetos de todas essas pontes e viadutos, se existem fissuras, se existe corrosão, se existe algum problema, né, e vão tomar decisão. Existe uma norma, né, para vistoria de pontes e viadutos, em que eles, para cada um dos itens, eles dão nota. Então, é assim, se algum dos itens tem nota 1, tem que atuar de forma emergencial. Se é 2 ou mais, daí a gente coloca ela no programa de obras, e daí tem essa classificação. Como eu falei, tem as notas. Se alguma nota ou alguma ponte, viaduto está com nota mais baixa, ela é priorizada em termos de obra. É que daí nós montamos lotes de obras, né? Não é uma. Você faz uma licitação já juntando 5, 6 estruturas para você dar mais celeridade nessas recuperações. Tá? Mas é dessa forma que a gente prioriza. E é por isso que, na verdade, a licitação, então, tem uma licitação mais para inspeção e depois uma para execução. Exatamente. Seria basicamente isso. Daí você espera juntar Perfeito. Agora, o que a gente tem também hoje são alguns trabalhos como eu falei, de projetos de recuperação. E isso é um trabalho que a gente fez levamos para a controladoria, levamos para a procuradoria, conversamos também no Tribunal de Contas, porque assim, quando a gente licita essa vistoria, a gente não licita um projeto de recuperação ou um projeto de reforço, porque não se sabe se vai precisar. Então, eu não posso colocar isso na licitação. E daí o projetista desenvolve um trabalho muito intenso, né? Muito focado naquela ponte, naquela viaduto, então ele passa a ser o cara maior conhecedor daquela estrutura. Só que se ao final do trabalho ele chegar à conclusão que é necessário um reforço, acaba o contrato dele e eu teria que licitar novamente a obra. E ele não pode participar. O cara que mais conhece daquela estrutura, ele não pode participar porque ele tem um conhecimento privilegiado daquela situação. Tem uma vantagem. Teria uma vantagem competitiva. Então, a gente
Você licitar de novo implicaria em voltar todo o trabalho para trás, porque provavelmente o projetista que vier ou a empresa que viesse a pegar o projeto iria querer rever tudo isso, iria demorar muito mais tempo em função da licitação, em função de todo o trabalho de refazer, né, até chegar no projeto final. Então a gente foi conscientizar, né, ou mostrar para a Procuradoria, para a Controladoria e para o Tribunal de Contas da importância da gente seguir naquele trabalho com o mesmo projetista, para ganhar tempo, para a gente consumir menos recursos. Tivemos um entendimento, né, e a gente conseguiu falar, então vamos ativar esses contratos lá no limite de lei de 25% e desenvolver os projetos com o mesmo projetista. Então, esse trabalho é o que a gente está seguindo nesses casos em que a gente está precisando desenvolver um projeto de reforços para algumas estruturas. Você vê que tem vários detalhes que a gente nem imagina, né? Assim, processuais que, né? Exato. A gestão pública, ela é um mundo realmente diferente, é um mundo à parte. E às vezes a gente se questiona por que algumas coisas demoram tanto. Sim. Mas existe um rito, né? Que muitas vezes é burocrático, mas não necessariamente no mau sentido. Sim. Mas existe um rito de recursos, de tempos que precisam ser respeitados. Marcos, uma pergunta que a gente até, num podcast que a gente já fez, né, da importância dos profissionais qualificados, né, principalmente na execução. Lógico que a gente está em São Paulo, imagino que deva ter, né, muitas empresas credenciadas. Isso é um problema, a contratação dessa execução das recuperações e reforços, ou a gente tem uma lista boa de empresas habilitadas para fazer isso aqui em São Paulo? Nós temos bastante empresas habilitadas, com profissionais qualificados, e como que o poder público ele preserva nessa situação de contratar boas empresas. Então, quando é feita uma licitação, você tem um termo de referência, você tem um edital de licitação, e daí são exigidas algumas qualificações. Né? Então, no caso de recuperação de pontes e viadutos, tem que ser empresas que tenham atestados, né, com relação à recuperação de estruturas, a injeção de fissuras. Daí depende de cada caso, né, o que vai ser feito naquelas estruturas e a atestação que se imagina. Então, você tem os técnicos da prefeitura que montam essa atestação, e é dessa forma que a prefeitura se resguarda para contratar empresas que tenham experiência adequada naquele tipo de serviço. É que muitas vezes as pessoas leigas, né? Leigas que eu falo, não é nem só da engenharia, até de todo esse ritual, né, de processo. Demorou 1 mês, 2 meses, é porque isso é uma coisa que faz parte, né, para evitar de repente qualquer tipo de problema técnico, de não capacitação. Então isso faz parte do jogo também. E um processo licitatório é muito difícil que ele dure menos que 4 meses. Sim, legal. Né? E daí a gente tem todo um tempo de instrução do processo. Então, você pegar lá do início da decisão de fazer, até você ter efetivamente a ordem de serviço da obra, estamos falando só de obra, daí é coisa de 6 meses. Se você pensar numa gestão de 4 anos, né, é um tempo bastante considerável. Né? Sem dúvida. Mas a gente vê também que não pelo menos então não é um limitador a gente ter empresa capacitada para executar, né? Que eu acho que poderia ser também outro entrave que, né, que escuta os números, né? 300 obras, fala, vai ter gente para executar tudo isso. Agora eu falei que a gente tem essas 28 em execução, até agora não tivemos problema. Agora vamos liberar mais 90. Vamos ver agora se a gente vai ter alguma dificuldade, mas não tem sido uma limitante. E tem uma coisa também, porque São Paulo é vitrine. Né? Sim. Talvez agora a Prefeitura de São Paulo esteja fazendo isso. A corrosão, né, e a durabilidade não é só aqui em São Paulo, até em outras capitais que a gente tem ainda pior a questão, de repente, da maresia, né, de uma aceleração também na degradação. Vai virar uma referência isso. E aí talvez vão ser mais 28, mais 50, mais 90, e aí talvez isso aconteça, né? E professor, o senhor sempre, né, como professor, né, de graduação, inclusive... Você vê professor, esquece, Marcos, é professor. Está sempre muito ligado aí à parte, né, estrutural e às tecnologias, né, até para levar aí para os alunos. O que o senhor tem visto de novas tecnologias aí nessas obras de recuperação,
de reforço, que tem ajudado aí as empresas e a todos, né, na agilidade das obras e em garantir também um pouco mais de durabilidade? O que vocês têm aplicado aí de novas tecnologias, né? Aproveitar aí o Desconstrução, a gente tenta levar alguma coisa diferente aí para o nosso público. Que novas tecnologias a gente pode encontrar nas obras aí de recuperação e reforço das pontes? Se a gente começar ali, ainda durante a inspeção, né? Então, hoje, o trabalho com drone, de mapeamento virtual de estruturas, tem sido coisas que têm facilitado muito, né, esse trabalho de investigação, de inspeção, de você legal. ter acesso, né, mais próximo da estrutura. Antes você precisava de equipamentos mais pesados, e hoje, com esse tipo de trabalho, né, hoje a gente fala nos gêmeos digitais, de você... Isso a gente não está empregando, mas já está no nosso norte, no nosso radar, de você ter o gêmeo digital daquelas estruturas. A gente tem a possibilidade, hoje estamos estudando questão de monitoramento através de satélite, de deformações naquelas estruturas mais sensíveis, né? Então, são algumas coisas que estão lá no nosso radar que a gente está estudando. Quando a gente vai para a obra, a gente tem, em algumas situações, né, a gente tem as juntas clássicas, que são as juntas elásticas lá, e a gente tem procurado, em algumas situações, a junta termoelástica, que é uma junta que praticamente você não enxerga, nem não faz aquele barulho desagradável, né, da roda do carro passando pela junta. Tum-tum, né? O famoso tum-tum. Isso, aquele tum-tum não desaparece. A gente tem tido boas experiências nesse sentido. Também a questão das resinas, né, de recuperação tem ajudado muito, né? Eu acho que a indústria química para a construção civil ela avançou muito nos últimos tempos. Então, a gente tem conseguido assim, sucesso, né, em várias situações. Questão de estanqueidade, de garantir estanqueidade na obra, isso é uma coisa legal. Quando a gente chegou na prefeitura, o programa estava voltado apenas para pontes e viadutos, e nós temos alguns túneis na cidade, não sei se são 17, 18, alguma coisa desse tipo, e não existe uma norma brasileira que oriente para a inspeção de túneis. E logo que a gente chegou, a gente conversou com o pessoal do Comitê Brasileiro de Túneis, com o pessoal do IBRACON, e eles nos ajudaram a fazer umas orientações para a vistoria de túneis, que daí a gente tem a questão de geotecnia, sim, dos emboques dos túneis, que diferencia muito, né? Então, se pegou a norma de pontes e viadutos e, com base nela, a gente preparou orientações para túneis. Então, em breve, a gente vai estar lançando também, né, a questão dos túneis, que daí envolve sistemas, daí tem sistemas de exaustão, daí você tem um universo à parte que você tem que introduzir. Então, essas resinas, né, para evitar a infiltração nos túneis, a gente tem usado também com bastante sucesso. Então, acho que são os principais pontos, né, de inovações que a gente tem empregado. Sim, ótimo. Isso era até uma pergunta que a gente pensou, que se esse projeto, né, de pontes, de viadutos, se tem alguma coisa já no radar para outras áreas. O senhor já respondeu a questão de túneis, mas seja prédio público, né, também está se pensando em aumentar isso. Lógico, sempre para andar 2.000 quilômetros a gente precisa dar o primeiro passo, que é o que está sendo dado. Mas se já tem no radar, então, pontes, viadutos, os túneis também estão caminhando. Tem mais alguma coisa para frente? Tem sim. Nós lá na Secretaria temos um instrumento que se chama Ata de Próprios. E essa ata, na verdade, é como se a gente tivesse feito uma licitação prévia, em que a gente listou quantitativos de vários materiais, só que daí a gente só está falando em recuperação, em reforma, né? Não estamos falando em estruturas novas, em que cada secretaria, cada subprefeitura que precise de uma recuperação, de uma reforma do seu prédio, do seu próprio lá municipal, eles pedem a utilização da nossa ata, né? E daí a empresa, daí são 18 lotes, né? Nós temos 32 subprefeituras, tem lotes que reúnem 2 subprefeituras, tem lotes com uma subprefeitura só, e aquela empresa ganhou aquele lote por oferecer preços menores para aquela situação. Então ela vai lá naquele prédio, vê os itens de manutenção, os itens de recuperação,
lista, chega no valor final, né, informa, porque essa ata tem a característica que você tem que ir consumindo aqueles itens e a hora que você acaba o item, você tem que editar uma nova ata. Perfeito. Né? Então, você vai... É uma autorização que a gente tem para gastar aquela quantidade daquele item no máximo, né? E daí isso dá muita agilidade, porque é uma licitação que já foi feita lá atrás e que a gente pode atender um número muito grande de próprios municipais que a gente chama. Então, esse é um instrumento muito legal para agilizar as intervenções. E um trabalho que a gente está fazendo agora, e é um esqueleto enorme da cidade, mas a gente está muito disposto a enfrentar, são as nossas galerias. Né? Então, nós temos galerias lá da década de 30, da década de 20. Sim. Caramba. Ali na 9 de julho, a gente teve um solapamento há uns 8 meses atrás. Ali a galeria de tijolinho ainda. Né? E a gente teve um solapamento. Fizemos ali uma obra emergencial de recuperação do piso, mas é um passivo enorme que a cidade tem. Então, a ideia é fazer um programa semelhante ao de pontes e viadutos. Que você não enxerga, né? Mais difícil ainda. Mais difícil ainda, você não enxerga. A gente tem que pegar, tem que botar um robozinho lá dentro que vai pegar, que vai filmar, que vai detectar algum problema de ruptura para que a gente faça alguma coisa parecida. Licite as obras de recuperação dessas galerias. Então, Esse é complicado, hein? Esse é complicado. Será que tem um mapeamento de todas as galerias, será? Não tem completo. Temos mapeamento de grande parte das galerias, mas esse trabalho a gente iria complementar esse mapeamento. E principalmente as condições, né? As condições dela daí. Sim. Então, realmente é um trabalho grande que a gente vai começar a fazer aí. Quanto mais você procura, mais você acha nessas galerias. É difícil quantificar, porque a gente, quando você comentou da termoelástica, né, da junta termoelástica, a gente até, por curiosidade, acho que a primeira que a gente fez aqui no Brasil foi lá em frente o Hopi Hari, né? A gente fez uma termoelástica 2014. 15, por aí, eu não acho lembro. que é 13 ou 14. É, por aí. Né? E também foi um grande desafio, porque quando você traz uma novidade, né? E a gente estava discutindo até outro dia, a construção tem aquela coisa de ser mais conservadora. Né? A gente, como engenheiro, até um pouquinho mais conservador. Aí a gente fez a termoelástica, esperamos um ano e meio, para o pessoal acompanhar. Olha, não deu deformação, funcionou, e aí eles aprovaram para fazer naquela concessionária e depois a gente começou a fazer em outros lugares. E a gente vê, que agora citou das galerias, eu lembrei, porque lá na Alemanha também tem muita galeria e a gente tem até uma unidade de negócio que só toma conta de recuperação, né, de galerias, porque é um mundo totalmente à parte, seja o robô, porque tem tubulação também, que às vezes os diâmetros são pequenos, que você não consegue colocar alguém para recuperar. Então tem aquele método lá do CIPP, né, que você, como se fosse uma manga, né, de camisa, que você sai invertendo com resina. Então é um mundo à parte, mundo à parte. É isso. Literalmente esse buraco é bem mais embaixo. E na gestão pública, né, até hoje teve um fornecedor de um determinado produto, né, lá na secretaria mostrando as vantagens e tal. Falei, cara, veja, aqui na gestão pública, né, como no privado, é lógico que a gente também procura o menor preço, mas sempre falando menor preço final. Então é importantíssimo que você venha com uma justificativa para mim, mostrando, olha, o custo final dessa solução convencional é tanto, o custo final da minha, e quando eu digo custo final é ali, pronto, acabado, considerando máquina, considerando homens horas que você vai trabalhar, tal, para justificar. Sim. Porque eu tenho, né, como gestão pública, uma primeira dificuldade, que é o Tribunal de Contas, que fala, peraí, por que você está usando essa inovação? Porque se essa inovação, ela está causando uma obra mais cara. Né? E o Tribunal de Contas tem essa função. A gente hoje está discutindo uma situação do corredor Interlagos, que a solução de CIPP que está sendo dada, ela é 4 vezes mais cara do que a solução convencional. Só que ela vai evitar o fechamento de via importante da cidade e ela vai executar a obra
em 1/4 do tempo do que o processo convencional. E a gente fez uma mesa técnica no Tribunal de Contas falando, olha, quantificar o transtorno para a cidade em reais é muito complicado. É muito complicado. Né? Do transtorno que a gente vai trazer para o trânsito. Então, existem alguns embates, porque às vezes o que sai na imprensa é assim, olha, a licitação foi paralisada porque o tribunal apontou sobrepreço num determinado item. Isso é um sobrepreço. Né? Nós estamos propondo, né, que a cidade faça aquele item numa técnica mais avançada que vai fazer com que aquele trecho seja executado em 1/4 do tempo e sem a necessidade de abrir vala, interromper trânsito e assim por diante. Colocar valor nisso é muito complicado. Mas é uma coisa que a gente tem que vencer, tem que discutir com o tribunal, tem que sensibilizar as pessoas. A gente vê muito isso também aí na recuperação e no reforço das pontes quando a gente fala da fibra de carbono, né? Exato. Que também era uma técnica que o pessoal demorou um pouquinho para aceitar no mercado da construção civil, mas hoje a gente vê bastante, né? E que dispensa aí forma, aço, né? O T5 foi isso também, né? Foi fibra de carbono, né? Isso. Então é uma técnica que ajuda muito a diminuir o tempo de intervenção, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Tentar fazer de uma forma que fique segura, mas no menor prazo possível. A fibra de carbono talvez seja um exemplo muito claro de uma nova tecnologia que já está incorporada. Hoje a gente tem ela, não sei se vocês sabem, mas lá na Secretaria a gente edita as tabelas de preço da CIURB, né, que tem mão de obra, material, uma parceria que a gente tem com a FIP e assim, várias prefeituras no país inteiro utilizam essa tabela como referência de preço. Perfeito. E quando aquele item está dentro da tabela, facilita muito nas licitações. É um item que já está incorporado, senão a gente tem que fazer o que a gente chama de PETs, que é preços extra-tabelas. A gente tem que fazer cotações, 3 cotações diferentes. Daí o cara sabe que é para a prefeitura, que não é para fechar naquele momento, nem responde à licitação, preço. Então complica. Quando está dentro da tabela, facilita muito a licitação. A fibra de carbono hoje foi incorporada à tabela, então é uma tecnologia que o poder público já incorporou como eficiente, como durável. Agora, a questão de outros materiais é isso. Daí a gente está falando do custo, mas tem a questão também de, tá bom, eu vou fazer agora. Qual a durabilidade desse produto? Perfeito. Né? Quer dizer, ele tem uma durabilidade compatível com o processo convencional ou não. Isso também entra, né? Claro, que tem essa que conta entrar da manutenção conta. também, né? Sim. Exatamente. Muito legal. E uma pergunta, Marcos, por favor, em relação... a gente está falando muito sobre a recuperação, mas a gente falou um pouquinho anteriormente também sobre a preocupação com a durabilidade, né? De ter essa consciência para novas estruturas, né? Você acredita que já existe algum caminho já traçado também para quando a gente tiver novas estruturas já ter um pouco mais dessa consciência da durabilidade, seja, por exemplo, a utilização de algum sistema de proteção, seja alguma coisa para já realmente pensar numa vida útil maior dessas pontes ou de estruturas, né, como um todo? Ou você acredita que ainda a gente está nesse momento de ter uma consciência mais da manutenção em si, né? Mas a corretiva do que a preventiva, seria isso? Seria, ou também mesmo de pensar na construção mesmo já com o conceito com uma durabilidade maior, né? Assim, de eventualmente evitar manutenções ou minimizar as manutenções futuras. Né? Disseram que o Fábio não era engenheiro? Ele engana, né? Ele engana alguém. Mas eu acho que as próprias normas de execução das estruturas já estão com essa preocupação recorrente, né? De aumento de cobrimentos, da gente permitir uma fissuração menor das estruturas. Então, isso já vem acontecendo, né, no mercado como um todo, dentro desses conceitos de durabilidade, né, de aumentar a durabilidade, de reduzir desperdícios, da gente ter obras mais duráveis. Então, isso tem sido natural. Não chegamos num ponto ainda de pensar a proteção de uma estrutura com uma resina. Então, isso, pelo menos nas obras públicas, a gente não chegou nesse ponto. Mas só a própria normalização já nos tem conduzido a estruturas mais duráveis, um FCK mais alto, uma estrutura de menor permeabilidade. Então, tudo isso já tem ajudado, né, nessa maior durabilidade das estruturas. Perfeito. Maravilha.
Mas esse até insight, né, do CIPP é uma coisa que a gente sempre pensou, de repente, em desenvolver mais no Brasil. E tendo esses programas, né, pode ser um catalisador, porque sempre a gente tem o lado, né, da indústria, tem o lado também do consumidor, que é uma coisa importante para a gente pensar também, né, Zé? Com certeza. Se você pensar em São Paulo, com o fluxo de tráfego que a gente tem enorme, né, nas principais avenidas, quer dizer, é essencial que a gente tenha um processo não destrutivo de recuperação. E como eu falei, agora a gente vai entrar nessa questão das galerias. Sim. Muitas delas a gente poderia resolver com métodos de revestimento. Sim. Imagina paralisar uma 23 de maio aí, Nossa, às 5 horas da tarde, numa sexta-feira. Já está com um problema enorme na Santo Amaro. Ou ali. uma Oscar Freire, né? Também, que não é tão movimentada, mas mexe, né, com uma parte da população mais complicada, ali, né? E o comércio. Sim. Marcos, entrando um pouquinho, né, numa fase final aí do nosso podcast, né? A gente sabe que você tem uma interface, lógico, muito grande com a comunidade, né, de engenharia, até mesmo por ser engenheiro, por ser professor. Sabe também, né, agora, nessa função de secretário também com a população. E a gente sabe também que, seja uma empresa, seja o governo, né, quem move são as pessoas. A gente, né, negócios são feitos entre pessoas, as empresas são feitas entre pessoas. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal da CIURB, para o pessoal da prefeitura, para os usuários, de repente, terem mais paciência um pouquinho, né, e para a comunidade de engenharia? Tá. Então, vou elencar 3 pontos aqui importantes. Uma, quando a gente fala de pontes e viadutos, né, a gente vê a quantidade de acidentes que a gente tem, né, nas pontes e viadutos por excesso de altura de veículos. Perfeito. A CT, vocês já devem ter visto, né? Eles colocaram umas bandeirolas, estão colocando umas bandeirolas metálicas lá, mas é impressionante. Outro dia a gente teve um acidente ali no túnel Ayrton Senna, num caminhão baú, que entrou e quebrou 170 luminares. Nossa. Que o cara veio, viu que começou a quebrar, mas foi em frente. Então, assim, essa consciência, né, de que o bem público é um bem de todos, e está atento para a sinalização, quer dizer, bateu nas bandeirolas, não vai em frente, que vai bater na ponte do viaduto. Há umas 3 semanas atrás teve um caminhão, ali foi um acidente mesmo, né? Um caminhão caçamba com a caçamba aberta, entalou totalmente ali na ponte de Eusébio Matoso, se eu não me engano. Né? Então, essa consciência que nós temos que ter como usuários dos bens públicos, e daí a gente está falando em geral, estou falando nesse caso dos caminhoneiros, no cuidado dos gabaritos, atentar para os gabaritos de pontos de viaduto, dos donos de transportadora fazerem rotas, né, e não ultrapassarem os limites máximos de altura de carga, para que a gente não tenha problema. Isso ajuda muito a cidade. A gente gasta um dinheiro significativo na recuperação dessas obras, e daí é uma recuperação emergencial. Né? Nós ali na freguesia do Ó, que era um gabarito já mais baixo, a gente está aprofundando ali a marginal, e daí desculpa aos usuários que usam ali, mas a gente teve uma dificuldade, porque no rebaixamento a gente tem cabos de energia da CETEP que atendem grandes regiões da cidade que estavam mais superficiais, então não foi só uma questão de escavar ali, você teve que realocar os cabos de energia, né, com um cuidado enorme. São cabos que têm revestimento com óleo, porque eles não podem esquentar muito. Então, toda uma interferência grande, que é lógico que para o público que está lá, usuário parado no trânsito, não está nem imaginando a complexidade daquela obra. Tá? Mas tem essas questões. E daí eu falo das pontes de viadutos, mas falo também, a gente, lá na Secretaria, a gente faz muito córrego, né? Recuperação de margem de córregos, reservatórios, piscinões. E um dos grandes problemas que a gente tem que afetam muito o fluxo, né, da água de chuva da cidade é a sujeira. Né? Ontem a gente foi levar o prefeito não sabe disso, ele vai saber aqui pelo podcast. A gente foi levar o prefeito numa obra, de uma drenagem que a gente construiu, e daí o engenheiro da obra veio e falou, putz, a gente chegou aqui mais cedo que tinha um sofá interrompendo o fluxo de água. Então a gente tem pedido, né, muita ajuda para a população, para evitar jogar lixo na rua, jogar lixo no córrego, que isso tudo acaba indo, né, lá para os fluxos da água e vão entupir. Como o prefeito, vocês devem ter visto outro dia lá em Pinheiros, que achou
um bueiro sujo, daí foram ver e desencadeou todo um aumento de multa para as obras da cidade que jogam aquela nata de cimento, ou lavam lá o caminhão, a biqueira do cimento na boca de lobo, isso entope, seca e você não tem mais como tirar. Então são consciências que a cidade vem tomando. E daí você perguntou lá para o pessoal de CIURB, para o pessoal de SP Obras. Isso é interessante também, porque quando a gente entra na gestão, eu sempre fui da iniciativa privada, sempre gostei de gestão pública, e a visão que a gente tem é, funcionário público trabalha pouco, né? Essa é a primeira coisa, tem estabilidade, e para que isso? Qual a importância de ter estabilidade? E a hora que você começa a trabalhar na gestão pública, você vê a importância desse pessoal concursado. Outro dia me fizeram uma pergunta que era assim, tá bom, você está fazendo esses programas, tal, de ponte viaduto, não sei o quê, quem te garante que na próxima gestão, né, eu brinco, falo, lógico que a gente quer que sejamos nós, né, que seja o prefeito Ricardo Nunes, mas quem disse na próxima gestão isso vai ser dado continuidade? E daí que eu entendo que essa é a grande importância do funcionário concursado. Né, a gente, lá na Secretaria, lá na SP Obras, tem buscado discutir muito com os nossos técnicos, com os nossos funcionários concursados, que trabalham muito, não tem essa história de, chega mais tarde, vai embora mais tarde. É um pessoal realmente comprometido de pegar, de colher sugestões, de toda a estruturação desses programas ser feita em conjuntos, para que eles acreditem naquilo que eles estão fazendo. Né? Então, realmente, o funcionário público é complicado, porque ele passa por gestão e, de repente, chega a gente dando sugestões, coisas destruindo tudo aquilo que foi feito e ele desmotiva. Então, o que a gente tem procurado é fazer com que eles participem, acreditem naquilo que eles estão trabalhando, porque eu acho que o maior prazer que um gestor público pode ter é que aquele trabalho que ele procurou desenvolver numa determinada gestão, ainda que mude partido, que mude o gestor, seja quem for, que esse trabalho seja dado continuidade e você deixe um legado efetivo para a cidade. Perfeito. Então é isso que a gente tem procurado fazer lá na Secretaria, fazer na SP Obras. Deixar programas estruturados, projetos estruturados, para que a próxima gestão, repito, que a gente espera que seja a nossa, mas que a próxima gestão dê continuidade a esses projetos e que a cidade ganhe velocidade, que a gente consiga atender cada vez melhor a população. Perfeito. Maravilha. Que aula. Que aula, professor. Muito Agora legal. Agora vamos chamar de professor. Tá vendo? Porque Obrigado, vocês são gentis. Muito legal. E eu acho que também, da nossa parte, Marcos, conta com a gente, né? A gente já vem ajudando às vezes de maneira indireta, né? Sim, seja as empresas de execução, sejam também os projetistas, né? Com alguma tecnologia, qualquer coisa de capacitação também do pessoal, de atualização, conta que a gente acaba fazendo muito isso dentro da MC. A gente tem lá um pessoal que a gente chama dos gerentes de produto, né? Que vão falar de problema, de tipos de solução, independente da marca A, B, C, D, muito mais também para atualizar de tudo que a gente tem. Conta com a gente, né? A gente, quanto mais complicado para a gente lá também, melhor, né? Como engenheiro a gente gosta. Uma satisfação, né? A gente é movido, um probleminha. movido Normal por não isso. tem graça, Exato. Né? Para que simplificar, né? Se tá muito fácil, a gente dá um jeito de complicar ainda. A gente faz isso, né? Da nossa profissão. Agradeço a parceria de vocês. Espero que tenhamos mais oportunidades para estar conversando junto aqui. E estamos abertos. Quando vocês quiserem pegar, discutir, saber de algum dos outros programas, dos vários programas que a gente tem lá na Secretaria, a gente está à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Muito legal. Perfeito. Fabião, você sabe que ele, né, além de dar umas atravessadas na engenharia, isso ele faz muito bem. Né? Ele adora cerveja, sabe das histórias da cerveja. Eu estava brincando antes, falei, está faltando cerveja na mesa, olha só. Então, secretário, professor, a gente, como empresa alemã, a gente sempre dá uma lembrança aí para os nossos convidados. Então, a gente selecionou 2 cervejas especiais alemãs para estar... 2 que eu já tomei, são 2 que eu atesto então... que são muito boas. Então, assim, é só como uma lembrança mesmo. Então, 2 cervejas para agradecer realmente sua participação e um copo especial nosso aí que a gente... Também para beber melhor ainda a cerveja. Muito obrigado, tá, gente. então a gente provavelmente não vai tomar hoje, mas com certeza no final de semana será
Mas só como um gesto de lembrança mesmo, de agradecimento pela participação. Tá ótimo. Obrigado a vocês. Marcos, muito obrigado pela participação. Foi enriquecedor, a gente aprendeu muitas coisas, deu alguns insights para a gente também, né, do futuro, dessa visão aqui de vocês. E parabéns também pelo trabalho, porque eu acho que qualquer impacto que tenha no trânsito, né, fazendo a prevenção, talvez seja 10 minutos que a gente perde. E quando tem, né, um incidente como lá o do T5, não vão ser 10 minutos, né, vão ser muito mais tempo, muito mais caro, e é uma coisa ainda que demos sorte, né, não teve grandes consequências do ponto de vista de vida, mas poderia ter tido. Então, parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa também de começar, né? Não, e isso é legal, porque é um programa contínuo, né? Hoje a gente está recuperando essa história de 40, 50, 60 anos de obra sem recuperação. Então são valores elevados de recuperação, mas na próxima vez que aquela mesma ponte de viaduto passar por uma vistoria, os serviços a serem realizados vão ser muito menores. É aquilo que vocês conhecem da área de recuperação, né? Você não deixar o problema avançar, porque você daí consegue recuperar de uma forma mais ágil, de uma forma mais barata, e é isso que a gente está procurando fazer. Muito legal. Maravilha. Isso aí. Maravilha. Acho que para finalizar aqui, quem está escutando a gente ou assistindo a gente também, vocês viram, foi um episódio aí de muito aprendizado. Quem quiser aprender mais e ver outros conteúdos que a gente gerou, pode dar uma olhada no nosso canal do YouTube, que tem os outros episódios. E a MC também tem um hub de conteúdos que a gente agrega lá todos os conteúdos que a gente produz. Então a gente produz bastante conteúdo técnico também. Então quem quiser acessar, é só acessar hub.mc-bauchimi.com.br. Lá você vai conferir todos os conteúdos que a gente gerou nos últimos anos. E aproveitar também para falar que se você gostou do episódio, pode curtir, compartilhar, não deixa de mandar para o pessoal. Nossa missão aqui é levar informação e conhecimento para o pessoal. Então não deixem de compartilhar com outras pessoas. Maravilha! Deixa eu só aproveitar agora uma de youtuber. Curtam os canais da Prefeitura de São Paulo. O CIURB, o Prefeitura SP, tem muita informação legal que às vezes não chega, né, nos canais. É verdade. Só chega as notícias ruins, mas tem muita coisa que a Prefeitura de São Paulo está fazendo, de recapeamento, de hospitais, de UPAs, a gente lá em drenagem. Então sigam os canais e conheçam tudo que a Prefeitura de São Paulo está fazendo pela cidade. Muito legal. Maravilha. Parabéns. E esse foi mais um Desconstrução, pessoal. Obrigado.